Bem-vindo ao podcast Comprar Casa Sem Surpresas. O espaço diário para quem quer comprar casa com mais cabeça, mais segurança e muito menos risco. Porque no imobiliário o que parece simples raramente é simples. O que parece urgente nem sempre é importante. E o que parece uma oportunidade, muitas vezes é só uma armadilha bem embalada. Aqui não há conversa para adormecer. Há método, há leitura do jogo, há perguntas que protegem, há sinais que quase ninguém vê. E há tradução clara daquilo que tantos tentam complicar para o fazer decidir depressa. Neste podcast vamos desmontar promessas, traduzir o miadez, expor erros caros e mostrar-lhe como comprar com lucidez, negociar com firmeza e assinar com consciência. Se quer deixar de ser conduzido pela emoção e começar a decidir com inteligência, está no sítio certo. Eu sou Arnaldo Moura. E a partir de agora, antes de entregar o negócio da sua vida nas mãos de outros, vai aprender a defendê-lo como deve ser. Comprar casa pode ser o melhor passo da sua vida, ou o erro que vai pagar durante anos. Já assinou a escritura e só depois descobriu defeitos caros? Hoje explicamos como transformar promessas pós-venda em obrigações contratuais que o protegem. Tenho aqui a doutora Mariana Lopes, perita em imobiliário, engenheira com experiência em vistorias e também assessora jurídica em cláusulas contratuais. Bem-vinda, Mariana. Obrigado, Carles. É um prazer. Hoje vamos falar de coisas práticas, como evitar ficar refém de promessas verbais e garantir que quem vende cumpre reparos sem termos de recorrer a processos longos. Risco direto. Por que promessas verbais e vistorias informais deixam o comprador desprotegido? Pode explicar em termos simples? Claro! Promessas orais não entram no contrato, e uma vistoria rápida, sem documentação detalhada, não prova nada depois. Se aparecer um defeito oculto, o comprador precisa demonstrar existência, responsabilidade e dano, e sem provas firmes, fica difícil exigir reparação. Por isso, convém transformar tudo em obrigações concretas antes de assinar. Falemos então de conceitos-chave: garantia legal, garantia contratual e seguros de obra. Qual a diferença prática e quando cada um protege o comprador? Em termos práticos, a garantia legal é a proteção que a lei confere contra defeitos existentes. Depende de prazos legais e regras formais. A garantia contratual é aquilo que vocês negociam, cláusulas específicas que obrigam o vendedor a reparar ou a pagar. Já os seguros de obra cobrem determinados tipos de defeitos e têm apólices e exclusões próprias. A melhor proteção é uma combinação: provas técnicas, cláusulas claras e, quando aplicável, uma apólice que complemente lacunas. Pode dar um exemplo prático? Um caso simples onde medidas contratuais evitaram litígio e garantiram reparos? Sim, um comprador encontrou infiltrações após a vistoria pré-escritura. Em vez de só confiar na palavra do vendedor, negociou uma vistoria técnica assinada, retenção de 10% do preço numa conta vinculada até a reparação, prazo de 30 dias para concluir, com penalidade diária por atraso, e envio de 2 orçamentos de empresas independentes. Com essas medidas, o vendedor resolveu as obras e apresentou notas e fotos. Resultado, reparo feito sem ação judicial. A chave foi documentar tudo e vincular dinheiro ao cumprimento. Excelente! Quais são as ações concretas que qualquer comprador pode pedir antes de assinar? Um checklist rápido. Peça, no mínimo: 1. Vistoria pré-escritura feita por técnico independente com checklist assinado. 2. Fotos datadas e relatório entregue antes da assinatura. 3. Inclusão no contrato de cláusula de retenção parcial do preço ou depósito vinculante até a resolução de defeitos. 4. Prazos claros para reparo e penalidades diárias por atraso. 5. 2 orçamentos para reparos e obrigação do vendedor em apresentar provas de execução. 6. Se obra recente, comprovante de seguros aplicáveis ou garantias do construtor. E sempre, deixar tudo por escrito no CPCV ou na escritura. E se o vendedor não aceitar retenção ou conta vinculada? Quais alternativas o comprador tem? Se retenção não for aceitável, peça pelo menos um relatório técnico detalhado antes da assinatura, redução negociada do preço com base no orçamento dos reparos, inclusão de cláusula que obrigue o vendedor a pagar comprovadamente os reparos num prazo determinado ou garantia bancária, se for possível. E claro,
Consulte um advogado para redigir as cláusulas. Evita ambiguidades que depois dão origem a disputas. Resumo rápido. Qual é a principal lição que o ouvinte pode aplicar imediatamente ao negociar? Não confie em promessas verbais. Exija a prova técnica. Documente tudo. Vincule recursos ao cumprimento quando possível. E coloque prazos e penalidades. Transforme promessas em cláusulas executáveis. Isso reduz muito o risco e a ansiedade após assinar. Lição prática anotada. Menos impulso, mais método. Menos surpresa. Antes de assinar a casa dos seus sonhos, aprenda a não comprar o pesadelo de outra pessoa. Peça o seu manual de sobrevivência no ecossistema imobiliário português e conheça o e-book Comprar Casa Sem Surpresas, para modelos de cláusulas e checklists prontos. E lembre-se, estas dicas são orientativas. Para cláusulas específicas e redação segura, consulte um advogado que atue em imobiliário. Pequenos investimentos em prevenção salvam tempo e dinheiro depois. Chegamos ao fim de mais um episódio. Lembre-se, comprar casa não é confiar mais, é verificar melhor. Peça o seu manual de sobrevivência no ecossistema imobiliário português e descubra o método completo em Comprar Casa Sem Surpresas. Proteja-se, questione tudo e até o próximo episódio. Entre o sonho e a assinatura, entra o método. Chegamos ao fim de mais um episódio de Comprar Casa Sem Surpresas. Se hoje ficou com mais clareza, mais defesa e mais controlo, então já está um passo à frente da maioria. Porque quem compra casa sem método arrisca-se a pagar caro por detalhes que ninguém lhe explicou a tempo. Mas quem aprende a ver, a perguntar e a confirmar, compra melhor, negocia melhor e dorme muito mais descansado. Para continuar esta jornada, eu ofereço-lhe o Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português. É o seu alerta inicial, o seu escudo, o seu abre-olhos. E se quer o passo seguinte, o método completo, estruturado e pensado para o proteger do início ao fim, então o e-book Comprar Casa Sem Surpresas foi feito para si. Proteja-se. Questione tudo. Não assine no escuro. E lembre-se sempre disto. No mercado imobiliário, o verdadeiro poder do comprador está na informação, não no entusiasmo. Até ao próximo episódio.